Graças a paz, querida igreja, amém? Peço que a amada igreja abra a palavra de Deus na epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 12. Farei a leitura somente da primeira parte deste verso. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: combate o bom combate da fé. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, diante da Tua palavra, nós nos colocamos nesse momento. Queremos agradecer a Ti, ó Pai amado, porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, que nos conduz em todo o caminho reto, que nos dá, ó Deus, a verdadeira compreensão daquilo que o Senhor revelou através da Sua palavra. Cremos que as Escrituras, ela é a palavra de Deus, inerrante, útil, ela que capacita todo homem a toda boa obra. Louvamos a Ti também, ó Deus, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por este presente bendito, maravilhoso. Jesus, o nosso Salvador, o nosso amado Deus, Redentor das nossas almas. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque jamais poderíamos fazer algo para alcançar a salvação, para nos reconciliarmos novamente com o Senhor, por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo, ó Pai amado, nós temos paz com Deus. Em Cristo é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós daremos então continuidade ao nosso estudo sobre seitas e heresias. E antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de deixar algo bastante claro aqui. Conforme o texto que nós lemos aqui na introdução, combate o bom combate da fé. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa motivação ao darmos esse estudo para a igreja local. O nosso propósito é lutar, batalhar, guardar, preservar a verdadeira fé que nos foi entregue. Então, o nosso zelo aqui é somente com o Evangelho. Não estamos defendendo placas de igrejas ou denominações. A nossa preocupação, o nosso zelo é somente com o Evangelho. Nós sabemos que existem verdades que são mais difíceis de aceitar, ainda mais aquelas que nos confrontam, ainda mais aquelas que revelam o mais íntimo do nosso coração. Mas nessa noite eu peço que o Espírito Santo nos conduza em todo o caminho reto. Eu espero que Deus me ajude a trazer aqui para os irmãos um estudo bem claro, simples, para que todos sejam capazes de identificar o erro e de mostrar também a verdade em amor. Então, dito todas essas coisas, eu gostaria então de iniciar esse estudo pensando naquilo que a CCB, que é o assunto da nossa aula, ela tem como contradição, aquilo que ela tem como marcas que nos apontam para aquelas chamadas seitas. Lembrando, meus irmãos, que quando nós falamos de seitas, não somos nós que definimos o que é ou não uma seita. Inclusive, eu quero me apropriar de uma circular da CCB,
onde ela define o que é seita. E segundo então a CCB, Congregação Cristã no Brasil, seita é um sistema religioso divergente da religião dominante. Seita, então, é um sistema religioso divergente da religião dominante. Agora veja, quando nós pegamos este conceito que a própria CCB define e como holofote apontamos em direção da própria CCB, nós encontramos nela mesma pontos divergentes da santa doutrina de Deus. Então, pensando aqui nessas divergências, eu quero trabalhar em 2 pontos. Obviamente, por causa do tempo, daria para falar de muitos outros. Mas estarei trabalhando aqui em cima de 2 pontos que eu vejo assim como sérios da CCB. E o primeiro ponto é a revelação profética. O que seria a revelação profética? Bom, eu assisti alguns cultos online da CCB, e logo após ali, o momento do louvor, eles oram para que a palavra seja recebida. Então, a comunidade, a pessoa que está ali conduzindo, eles oram pedindo a palavra, e eles aguardam essa palavra. Demoram alguns minutos, até que o Espírito, então, concede a palavra. Então, quando pensamos em revelação profética, nós devemos ter em mente aquela pregação que vem de um ato da revelação direta do próprio Espírito Santo no momento do culto. Veja, segundo uma circular é um documento da própria CCB, seria uma espécie de resumos de ensinos, diretrizes para toda a Irmandade. Então, segundo uma circular ali de março de 2004, está escrito: quem deve impelir algum servo de Deus a pregar a palavra é o Espírito Santo no homem interior, no coração, e não a Irmandade. As vozes de fora podem produzir confusão e incerteza, e induzir a erro algum servo de Deus. É necessário que a Irmandade se compenetre disto. Então perceba, aquele momento então, onde alguém estará anunciando ali a palavra, esse momento deve ser marcado por ordem. Por quê? Senão, vamos dizer assim, as vozes de fora, ou seja, as vozes da Irmandade, o falatório, isso pode induzir ao erro ou incerteza aquele que estará pregando. Então deve ser um momento ali especial, uma ocasião um tanto mística, emotiva. O problema dessa atitude é que, ao invés de enfatizar o poder do Espírito Santo, na verdade, limita a ação do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque é como se o Espírito Santo só pudesse agir, revelar a sua palavra naquele exato momento do culto. Para ali um ancião, um diácono ou qualquer outra pessoa da Irmandade. Veja, qual seria o problema se alguém, aqui pensando na CCB, se um ancião, ou um diácono, em sua casa, no momento de devoção, oração, e ali, ele receber do Espírito Santo uma palavra, vamos pensar assim, uma semana antes, ou se ele for impelido pelo Espírito Santo para expor um livro inteiro do Antigo Testamento, ou uma epístola, isso exija dessa pessoa ali alguns meses ou anos trabalhando com a igreja,
com base na exposição de um livro. Qual o problema nisso? Por exemplo, aqui em nossa igreja local, nós estamos fazendo a exposição do livro do profeta Malaquias. E nesse domingo nós estamos indo para o 6º domingo, expondo este livro. E Deus está abençoando a sua igreja. Porque essa motivação, ela vem do próprio Espírito Santo, que deseja tratar com a sua igreja, tendo como base o livro do profeta Malaquias. E de fato, Deus, Ele está edificando a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo a pastores e membros. Agora, será que essa atitude, ela seria menos espiritual, ou até mesmo errada, em comparação de como a igreja da CCB faz, esperando somente alguns minutos antes da pregação, receber a palavra e então anunciar a igreja? Será que é uma atitude espiritual melhor comparado com aqueles que trabalham um livro com a igreja ou expõem temas com a igreja, visando a edificação da mesma? Obviamente que não. Porque o Espírito Santo, ele não pode ser limitado a um espaço, a um templo. O Espírito Santo, ele não se limita em tratar com a igreja apenas com trechos das Escrituras. Pelo contrário, o Espírito, ele tem todo o poder de usar livros inteiros, temas, mesmo que isso vai exigir da liderança, dedicação, esforço, tempo, logística, visando de como melhor expor, então, todo o conteúdo. Então, não podemos limitar a forma graciosa e bendita de como pregar a palavra de Deus, seja um verso, seja um capítulo, ou seja um livro inteiro das Escrituras. Todas essas coisas são meios pelas quais o Espírito Santo usa para edificar a igreja de Deus. Um outro problema na forma de como a CCB ministra também a pregação da palavra se encontra no próprio documento circular que eu li aqui para os irmãos, que a irmandade, ela pode causar incerteza ou induzir o erro a algum servo de Deus. Ou seja, naquele momento especial em que eles estão aguardando até que seja revelada a palavra, aquele momento pode ser influenciado negativamente. E a pergunta que nós devemos fazer é: como saber se tal palavra trata-se de um erro ou se ela vem de fato do Espírito Santo? Como saber se aquele que está pregando, anunciando, ele não está ali influenciado pelo erro, por causa da irmandade? Agora pense, se as vozes de fora, ou seja, da irmandade, pode influenciar negativamente o pregador, por que o contrário também não é verdadeiro? Por que o pregador não pode influenciar negativamente toda a irmandade por causa de uma palavra que procede não do Espírito Santo, mas dele mesmo? Basta olharmos as circulares, os documentos onde os ensinos da CCB são resumidos. Se pegássemos as circulares mais antigas e compará-las com as circulares mais novas, mais recentes, veríamos que muitas coisas foram mudadas, inclusive erros foram também reconhecidos, só que em períodos, infelizmente, mais recentes. Por exemplo, pense naquele irmão que viveu sob
a circular de 1964, que dizia assim: não temos necessidade de propaganda, nem de publicações em jornais e revistas, nem de programa de rádio ou televisão, não fazemos também pregações em praças públicas. Deus é quem manda as almas em nosso meio. Imagine se esse mesmo irmão vivesse em nossos dias e ver que a CCB agora tem um canal no YouTube e que os cultos são exibidos ao vivo pela internet. Quantas privações, quantas abnegações esse irmão não teve que lidar na sua vida. E como saber então se nesse exato momento temos amigos, irmãos, familiares que estão vivendo debaixo de um erro doutrinário e que mais lá na frente será mudado. E nós esperamos que seja corrigido. E eu pergunto então para toda a igreja: como identificar o erro? Como saber se o que estou falando é uma verdade? Como identificar o erro, meus irmãos? Nós temos as Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Temos tudo o que precisamos, o Espírito Santo, a Palavra de Deus. Mas nós também não podemos negar que Deus, ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, Ele levantou homens para batalhar pela fé. Timóteo é um caso desse. A igreja, a verdade, ela não surgiu em 1910 por meio de Luiz Francescon, não. Por essa razão, meus irmãos, nós não rejeitamos o valor e a importância dos credos, das confissões, dos tratados teológicos que foram desenvolvidos durante os séculos da igreja. Veja, nós não temos essas produções como inerrantes, não. Somente as Escrituras é a palavra de Deus, que não contém erros. É por meio dela que nós julgamos todo credo, confissões, toda palavra. Sim, é por meio das Escrituras. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que foi produzido ao longo da história da igreja, tudo aquilo que está em conformidade com a Santa Escritura, seja credos, tratados teológicos, tudo isso serve como armas para protegermos a nossa fé, ferramentas para crescermos no conhecimento de Deus. E essa é a beleza da igreja de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo, que ao longo dos anos levantou homens com sabedoria para defender a fé contra os erros, contra as heresias. É por meio do Espírito que a igreja ela avança e permanece. E esse ponto, ainda falando aqui desse tema, a revelação profética, ele nos leva a um outro assunto importante, que é a questão do estudo. Veja, será que a irmandade, ela é incentivada a estudar, a examinar as Escrituras? Sabendo que estudar, examinar as Escrituras, também envolve ter recursos, ter ferramentas de exegese, comentários, dicionários bíblicos, livros de teologia. Obviamente que não precisamos dessas coisas para entender o necessário para ser salvo, mas essas coisas agregam
para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Em nossa igreja local, incentivamos os membros a se aprofundarem nos estudos. Inclusive, nós temos aqui o nosso Instituto Reformado de Capacitação Teológica, o IRCT, que visa justamente este objetivo: dar aos nossos irmãos recursos para defender a fé, para progredir na fé. Mas será que a CCB, ela incentiva os seus membros? Segundo uma circular da CCB, que é como eu disse, um documento normativo, está escrito quanto a estudar, examinar. Esclarecemos, contudo, o estudo a que nos referimos deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada, sem busca a autores, publicações, trabalhos ou pensadores externos às Escrituras. Isso está de acordo com a circular de número 223, RGE 2025. Então veja, como podemos perceber, a CCB ela incentiva a irmandade a estudar a Bíblia. Isso é bom. De fato, a igreja precisa estudar, examinar as Escrituras. Mas o problema está quando autores, livros, estudos, e poderíamos incluir aqui aulas, seminários, mesmo que sejam biblicamente corretos, não devem ser buscados. A CCB ela põe muito empecilho aos seus membros de se aprofundar teologicamente, se aprofundar no conhecimento. Chega até a proibição. Segundo o tópico 12 da Assembleia de 1948, está escrito, repare, quanto às escolas bíblicas ou estudos teológicos, a congregação cristã no Brasil não os admite. Aí se pergunta, por quê? Pois o nosso ministério é guiado e ensinado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. E eles concluem, portanto, quem se dedica a tais estudos, ou seja, estudos teológicos, demonstra falta de fé na guia de Deus. Isso está lá, tópico 12, Escola Bíblica e Estudo Teológicos, segundo a Assembleia de 1948. Sendo assim, então, a CCB, além de ser exclusivista, porque veja, o motivo de não admitirem escolas bíblicas e estudo teológico é simplesmente por causa do próprio ministério. Eles também mostram um rigor, eles mostram um severo controle sobre os seus membros, qualificando aqueles que desejam progredir no conhecimento como falta de fé. E aí a gente começa a entender as coisas, então. Por que eles não veem com bons olhos quando seus membros visitam outras denominações evangélicas? Então perceba que um erro vai puxando o outro. Aquilo que parecia uma santa dependência do Espírito, aquele momento de aguardar até que a palavra seja revelada, nós vemos que o desdobramento é um exclusivismo, é uma ideia contra a inteligência, no sentido de ser anti-intelectualista. Nós vemos também um egoísmo por parte deles, um isolamento, e tudo isso, como nós vimos, é marca daquilo que nós chamamos de seitas. Como se escola bíblica, seminários não fossem
meios também do Espírito Santo agir, dando conhecimento. Não estamos aqui comparando seminário com igreja, mas como eu disse, isso agrega, isso soma a nossa fé. Posto essas coisas, meus irmãos, como nós devemos então fazer uma análise de tudo que foi exposto aqui, aquele rigor, a ideia da revelação profética, comparado também com o desejo de estudar teologicamente, se aprofundar, tudo isso que foi falado, como devemos considerar essas coisas à luz da verdade? O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com os irmãos é que todos nós fazemos teologia, de uma maneira ou de outra. Todos nós fazemos teologia, mesmo que a CCB não incentive o estudo teológico, ela mesma está criando a sua própria teologia, incentivando a sua irmandade a buscar essa própria teologia. E qual seria a teologia da congregação cristã no Brasil? A chamada teologia testemunhal. O que seria isso? É aquela teologia que se apoia em relatos de experiências do cotidiano, em intervenções divinas particulares, ao invés de fórmulas teológicas fixas ou estudos sistemáticos. Ou seja, em outras palavras, ao invés de olhar para a história da igreja, para os desenvolvimentos teológicos, ao invés de se aprofundar em pontos da teologia bíblica, sistemática, que seja, eles se apoiam em uma teologia testemunhal, em uma experiência individual que Deus fez na vida de alguém, como é o caso da experiência que Luiz Franciscon teve. Eles se apoiam a isso. E é interessante que, lembra daquela circular? Incentivamos o estudo da Bíblia, sem busca de autores, publicações, trabalhos externos à Bíblia. Mas até onde eu sei, Luiz Franciscon não era um escritor bíblico. Ou seja, eles estão se apoiando, eles estão buscando em algo externo à Bíblia. Isso nós definimos, meus irmãos, como marcas de seitas. As seitas, elas frequentemente reivindicam que a Bíblia, ela tem autoridade, ela é autoritativa. Entretanto, eles também somam a isso revelações, escritos de outras pessoas, revelações individuais e pessoais. Lembra como surgiu a CCB? Por meio de uma revelação, e ali está o caos. Um outro ponto a considerarmos deste assunto é que as Escrituras nos motivam ao estudo. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, verso 7, falando sobre dons. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. A ideia de esmerar é fazer com excelência, com grande dedicação. Sendo assim, aqueles que ensinam devem fazer com todo amor, com todo esforço. Não deve olhar para o estudo, para o ensino, como algo qualquer, ou como algo a ser recebido em questões de momentos. Mas aquele que ensina deve esmerar-se. Paulo incentiva o estudo, o ensino. O apóstolo Pedro também exorta a igreja a crescer no conhecimento. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18.
Oséias já nos alerta sobre o perigo da falta de conhecimento a respeito de Deus. Está escrito em Oséias 4,6 que o povo perece por falta de conhecimento. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos dedicar, nos aprofundar, usar das ferramentas que estão à nossa disposição, que também é uma graça de Deus. O escritor de Hebreus, ele exorta a igreja a sair do comodismo, a crescer. Ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Ou seja, vocês deveriam ser mestres. A ideia de que a igreja ela recebe conhecimento para crescer na fé, a fim de que sejam capacitados a ensinar, ser mestres a outras pessoas. Portanto, meus irmãos, buscar conhecer, se aprofundar nos estudos, não é um sinal de falta de fé. Antes é algo agradável. Foi Deus que deu inteligência ao homem. Foi Deus que deu faculdades cognitivas para que venhamos raciocinar. Não há problema nenhum nisso, com estudos teológicos, com escolas bíblicas. O estudo das Escrituras, meus irmãos, não exclui geografia, história, matemática, português. Então, se aprofundar nas Escrituras, não se exclui o uso dessas coisas, do contexto, de léxicos, do hebraico, do grego, enfim. Se tivermos condições, essas coisas são úteis para o crescimento, no conhecimento de Deus. E o terceiro ponto, ainda dentro dessa temática da revelação profética, o desincentivo na questão do estudo. Então a gente viu aqui que as Escrituras nos incentivam a nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E se nós olharmos também para a história da igreja, veremos que há também esse incentivo por parte daqueles que viveram muito tempo antes de nós, que são considerados pais da igreja. Por exemplo, Jerônimo, no ano de 342, 420 depois de Cristo, e este homem, ele se dedicou na interpretação das Escrituras, foi o primeiro a interpretar a Bíblia para o latim. Ele se dedicou ao estudo dos originais, do hebraico, do grego. Ele escreve: assim como a pureza da água que corre em um riacho deve ser buscada na própria fonte, assim a tradução dos 70, se estiver em algum lugar corrompida, deve ser emendada a partir da fonte hebraica. Ele escreveu isso em sua epístola de número 106. Ou seja, em outras palavras, o que Jerônimo está dizendo é que as línguas originais e o conhecimento delas é extremamente importante para uma correta interpretação das Escrituras. Conhecer os originais é um bom remédio contra erros e heresias que são oriundas, inclusive, de má interpretação das Escrituras. Basílio de Cesareia, no ano de 370 e 375 depois de Cristo, ele escreve aos jovens sobre a importância dos estudos clássicos, da literatura clássica. Em seu discurso aos jovens, no capítulo 4, ele diz: devemos seguir o exemplo das abelhas. Elas não visitam todas as flores da mesma maneira, nem tentam carregar tudo daquelas sobre as quais pousam, mas
extraem apenas o que é útil para o seu trabalho e deixam o resto. Nós também colheremos dos escritos clássicos o que for adequado à verdade e deixaremos o resto passar. Isso é sabedoria. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Meus irmãos, toda a verdade, ela pertence a Deus, independentemente se você vai ouvir em uma praça uma mula falando, um poeta, um descrente ou um servo de Deus, independentemente de quem estiver falando. Por exemplo, Paulo, ele cita um filósofo da época ao escrever para Tito, e ele diz que aquela citação se tratava de uma verdade. Veja, não estou aqui julgando as motivações ou o propósito, porque sim, o descrente, ele pode falar uma verdade com um propósito e motivações erradas, mas cabe a nós direcionar toda a verdade para a glória de Deus. Lembra da abelha? Esse é o nosso trabalho. Pegar aquilo que somente é útil para o nosso trabalho, para a verdade, e deixamos o resto para trás. Sendo assim, a doutrina da CCB quanto à revelação direta da palavra, por meio do Espírito Santo, num momento específico ali do culto, nós vemos que não só leva para um exclusivismo, mas também essa atitude leva a irmandade, ao anti-intelectualismo, limita a ação do Espírito Santo e conduz ao erro e à contradição. Podemos lembrar o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no final do capítulo 2, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Vou repetir, nós temos a mente de Cristo. Uma vez que o cristão, ele foi habitado pelo Espírito Santo, ele é capacitado a pensar e a viver como Cristo. E essa verdade, ela se aplica quando preparamos os sermões e quando pregamos para a igreja. Não falamos segundo a nossa vontade, a nossa própria inteligência. Não falamos coisas humanas, mas falamos aquilo que está de acordo com a palavra, aquilo que é a verdade, aquilo que é útil para a edificação, aquilo que nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. E um outro ponto, meus irmãos, de divergência, então, que eu gostaria de citar, como eu disse, estaremos trabalhando aqui somente em 2 pontos de divergência, é a questão da vida cristã, o assunto sobre uso e costume. A CCB, ela possui uma rigidez quanto à vestimenta, uso do véu, saias, até mesmo a proibição quanto ao corte do cabelo, o fato de tingir também o cabelo, enfim, eles têm um rigor quanto a essas coisas. Eles possuem costumes como sinal de santidade. Veja, é preciso reconhecer também, como eu disse aqui no começo, que muitos pontos eles se retrataram, eles corrigiram, mas eu gostaria de citar alguns aqui, e para isso eu vou citar aqui algumas circulares. Então, lembrando que essas circulares são documentos que regem a Irmandade. Então, veja, está escrito no tópico 6, uma advertência à Irmandade sobre vaidade e costumes mundanos, escrita ali entre 23 a 27 de abril de 2005, definida na Assembleia de número 70, está escrito: ultimamente, vem se observando que a vaidade e os costumes mundanos estão se alastrando no meio do povo de Deus. A Irmandade, em geral, tem responsabilidade perante Deus de se enquadrar na doutrina
Que doutrina é essa? O Evangelho? Não, a doutrina da própria CCB. Porque veja, as irmãs devem evitar trajes exagerados. Nas festas de casamento, apresente-se trajando roupas modestas. As santas do Senhor não devem usar pinturas, nem depilar as sobrancelhas, cortar ou tingir os cabelos, ou darem-se à exibição de joias, vestidos decotados, sem mangas, saias curtas ou abertas, roupas transparentes ou modelos indecorosos, não devem fazer parte dos costumes das servas de Deus. Irmãos que tingem os cabelos e bigodes também devem entrar na disciplina. Os jovens devem se abster de penteados e cortes de cabelos exóticos e exagerados. Como eu disse, não se trata de uma doutrina revelada nas Escrituras, a sã doutrina. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas é uma doutrina da própria CCB. Observação aqui, nem tudo que está sendo orientado é uma mentira. De fato, tem coisas aqui úteis para nós, e é uma verdade. De fato, o povo de Deus deve se vestir com modéstia, não devem usar roupas indecentes. Mas agora, será que aparar as sobrancelhas, cortar o cabelo, seria algo pecaminoso diante dos olhos de Deus? Existem coisas que não estão ligadas à vaidade, mas é de cuidados pessoal. São cuidados pessoais. A verdade, então, é que a doutrina revela um legalismo, e não um temor ou uma santidade a Deus. Uma mulher, ela não será mais aceita por Deus por causa da sua sobrancelha, ou por causa do corte do cabelo. O que nos faz aceitos por Deus é Cristo, e ponto final. Somente Cristo é que nos faz sermos aceitos por Deus. Poderíamos olhar para esses pontos e pensarmos que se trata de uma ignorância, é só um erro teológico. Porém, meus irmãos, em outros documentos, podemos perceber o rigor, o extremismo da doutrina. Mais um exemplo, tópico 3, que trata sobre hinos particulares, cantar hinos que pertencem a seitas. De acordo com a Assembleia de número 27 de 1962, está escrito: veio ao nosso conhecimento que, em inúmeras localidades, a nossa mocidade e a irmandade em geral estão tomando este hábito de cantar hinos de seitas. Cantam em suas casas e pelas casas de famílias. Este hábito é uma novidade que está entrando, e se não fizermos atenção, acabaremos nos misturando com as seitas. Nunca, jamais façamos isso. Deus tem preparado para o seu povo um novo inário. Não é o livro de Salmos, é um novo inário. Hinos de louvores e súplicas a Deus, número 4. Contendo, além da maioria dos hinos antigos, mais 140 hinos completamente novos. Assim, pois, não é necessário cantar hinos de seita. Agora veja, fiquem atentos. Recomendamos também a irmandade para deixar de cantar hinos feitos por irmãos nossos. Não cantem hinos feitos por irmãos nossos. Há irmãos que fizeram hinos até para casamento. Nós não temos este costume. Assim, devemos nos contentar com os hinos que o Senhor preparou de ser incluídos no novinário, e sejamos gratos a Deus também por essa bênção e permaneçamos na obediência.
Veja, nem mesmo hinos compostos pelos próprios irmãos não podem ser cantados. Somente o inário pode ser cantado. Veja o rigor. Então, como nós vimos na primeira aula, esse rigor é uma das marcas daquilo que definimos como seita. E até mesmo a definição da CCB quanto à seita. Foge, diverge da religião predominante, diverge da sã doutrina. Um outro exemplo, ainda quanto a esse rigor, no tópico 36 da Assembleia de número 29, do ano de 1964, está escrito, preste atenção: um servo de Deus do estado do Paraná preveniu a todos os presentes a essa reunião sobre a distribuição de folhetos de propaganda e convite a um batismo que se realizaria na cidade de Pitanga daquele estado. O servo de Deus declara a todos que tais folhetos não foram impressos pelos irmãos responsáveis pela obra de Deus, porém, por irmãos mais novos na graça, sem entendimento, entretanto, movidos pela boa vontade. Esses irmãos, os novos membros, que chegaram ali com ânimo, com vontade, esses irmãos foram admoestados e ensinados a não repetirem tal coisa. A obra de Deus é Ele quem a realiza. Não temos necessidade de propaganda, nem publicações em jornais, revistas, nem de programas de rádio ou televisão. Não fazemos também pregações em praças públicas. Deus é quem manda as almas em nosso meio. Esse ponto é preocupante. Esse ponto é preocupante porque, veja, trata-se daqueles que são novos na fé, movidos pela boa vontade, estavam entregando folhetos, convidando pessoas a estarem na igreja, no caso, na CCB, mas eles são proibidos. E ao serem proibidos, eles estão sendo proibidos de realizar com um mandamento que vem do próprio Deus, de fazer discípulos, de pregar e anunciar o Evangelho. Eles estão indo contra o próprio mandato de Deus, fazer discípulos. Essa é a razão, então, porque eles proibiram, eles não queriam que fossem anunciados, porque é Deus quem traz. Agora, como eles sabem se Deus traria alguém usando até mesmo daquele folhetinho? Aquele folhetim seria o meio pelo qual Deus traria alguém para a igreja. Como eles sabem? É porque se trata de doutrinas humanas, de regras humanas e não coerentes com o Evangelho. Então, é Deus que conduz as pessoas, sim, Ele usa meios. Poderia usar do folhetinho. Então, como podemos ver, vai além de um legalismo simples ou de uma ignorância essas atitudes. Tem como objetivo controlar, moldar as pessoas à doutrina, não a doutrina que provém das Escrituras, mas a doutrina da própria CCB, da própria igreja. Bom, diante dessa postura, então, legalista, controladora da CCB, com os seus membros, como podemos responder a essas questões? O primeiro ponto é pensarmos na suficiência da graça. O erro central do legalismo é acreditar que comportamentos externos ou a guarda de usos e costumes é sinônimo de uma vida espiritual superior. Isso é uma mentira. Como eu disse, jamais podemos agradar mais a Deus ou amar mais a Deus por meio das nossas obras.
Porque Deus, Ele é amado, Ele é satisfeito por causa somente de Cristo. Em Cristo, Deus Pai foi totalmente satisfeito. Em Cristo, Deus Pai é totalmente amado. Portanto, meus irmãos, a vida cristã, ela deve ser vivida sim, debaixo do temor do Senhor, mas não podemos esquecer o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Repare que todas essas ordenanças, todas essas diretrizes quanto ao que fazer, ao que não fazer, coloca o povo de Deus que foi liberto do jugo da lei, debaixo de um outro tipo de escravidão. Não é isso que Deus quer para nós. Em Cristo somos livres. Em Cristo somos aceitos por Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Nada temos, nada podemos oferecer, mas como o pastor Danilo aqui orou, temos Cristo, temos tudo. Um outro ponto, devemos tomar cuidado com as tradições humanas. Jesus, o nosso Senhor, Ele foi duro, Ele confrontou duramente os fariseus, que queriam colocar doutrinas humanas sobre o povo de Deus, sobre as pessoas. E o objetivo disso era meramente externo, não alcançava o coração, de nada aproveitava. De nada aproveitava. Jesus disse: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. Cuidado, meus irmãos, com as tradições humanas. Lembre-se, as Escrituras nos oferecem a vida que Deus deseja para o seu povo. O como viver de modo agradável, mas nós não desejamos viver de modo agradável com um propósito de crescer espiritualmente ou com o propósito de alcançar algo da parte de Deus. Isso é tolice. Nada alcançaremos, porque Cristo alcançou tudo por nós. Então, por que devemos viver a vida cristã em obediência, em submissão? Porque, meus irmãos, essa é a melhor coisa que Deus deixou para o seu povo. Viver a vida de Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer. É aquilo pelo qual nós fomos criados, e assim teremos deleite, prazer em Deus. Nós obedecemos a Deus porque isso é bom, porque isso é agradável, não para conquistar algo, não para, ou como uma moeda de troca. E o terceiro ponto, não devemos esquecer que as ovelhas pertencem a Deus. As ovelhas pertencem a Deus. A Escritura, ela proíbe líderes que ajam como dominadores da fé. Olha o que Pedro disse, quanto aos pastores, aos presbíteros: não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. As ovelhas não pertencem aos pastores, aos anciãos, aos diáconos. As ovelhas pertencem a Deus. Elas pertencem a Deus. Nós devemos ser modelos para a igreja. Nós prestaremos conta pelo alto valor que foi pago pela igreja, o sangue precioso de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que somos falhos também. Nós também, pastores, temos um supremo pastor sobre as nossas vidas, que é Cristo. Ele sim é perfeito. Ele sim
detém as ovelhas na palma das mãos e ninguém as arrebata de suas mãos. Nós somos falhas, mas Cristo, Ele é perfeito, Cristo é suficiente. Meus irmãos, poderíamos falar de muitos outros erros, como o terceiro sacramento que a CCB tem, que é o sacramento da unção. Poderíamos falar do uso do véu, da separação dos homens e das mulheres no momento do culto. Poderíamos falar da questão dos dízimos e também do sustento pastoral. Todas essas coisas partem de uma má interpretação das Escrituras. Por exemplo, o terceiro sacramento, eles interpretam de forma errada o texto de Tiago, capítulo 5. Quando Tiago diz: se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja como a unção pode ser um sacramento, se nem todos estarão na situação de enfermidade. Como a unção será um sacramento, se nem todos que forem ungidos com óleo serão curados? Inclusive, uma circular da própria CCB, do tópico 12, ela diz assim na Assembleia de número 29, não se oferece a unção a ninguém, Deus é quem faz sentir esta parte mediante necessidade, é Ele quem cura e não nós. Então veja, diferente de todos os sacramentos, batismo e a ceia do Senhor, onde todos os que creem em Jesus são convidados a participar, porque o sacramento da unção, somente ele é diferente de todos desses outros dois. E mais, ainda numa circular de número 31, no tópico 10, está escrito: sabemos que a unção não tem o mesmo valor do batismo. Ou seja, como assim? Existem sacramentos que são mais valiosos, mais importantes do que outros? Meus irmãos, a Bíblia, ela é bem clara. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Essas são ordens bem claras e apontam para a união do cristão com Cristo e a sua confirmação na nova aliança, diferente do sacramento da unção que a CCB possui. Poderíamos falar também do sustento pastoral, mas não há tempo hábil para isso. Inclusive, o capítulo que eles defendem para o não sustento pastoral, que é o capítulo 9 de 1 Coríntios, onde Paulo ali, ele abre mão do seu direito. Paulo, no mesmo capítulo, ele fala de outros irmãos que não abrem mão desse direito, e que eles não estão errados ao tomar aquilo que é do seu direito. Ele fala, somente eu e Barnabé não pode deixar de trabalhar, ou seja, porque outros deixaram de trabalhar. Inclusive Paulo, ele não recebeu o sustento de Corinto, mas outras igrejas, como a igreja de Filipos, da Macedônia, trouxeram ali a ajuda financeira ao apóstolo. Então, como podemos ver, todos esses ensinamentos, diretrizes, partem de erros, de uma má interpretação das Escrituras. Bom, meus irmãos, diante de tudo isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Que Deus nos dê sabedoria de como expor a verdade em amor, de como batalhar, resistir, fazer frente contra aqueles que pensam diferente de nós. Sim, devemos nos apegar à palavra, a fim de admoestar a todos no caminho correto. Nós vimos aqui alguns erros, vimos também a ótica correta dessas coisas. Que Deus então nos dê oportunidades para falar a verdade em amor e batalhar pela fé. Amém, meus irmãos?